Boa tarde novamente. Sejam bem-vindos à Sala Uquibar, que hoje vai falar sobre a ILS e a securitização do risco de seguros. O Uquibar Day já está quase no final, mas ainda dá tempo de aproveitar a Hopin, essa plataforma onde acontece o evento. Aqui nas sessões, além das salas Uquibar, temos as salas dos patrocinadores, os Flash Talks e a trilha educacional, um espaço com conteúdo 100% gratuito, assim como todo o Uquibar Day. E se você quer se aprofundar no conhecimento teórico e prático sobre FDIC, CRI e CRA, temos o curso online sobre esses ativos abertos no nosso site, www.uquibar.com.br. Daqui a pouquinho, no palco, irá acontecer o fechamento do Uquibar Day com o presidente da B3, Gilson Finkelstein, falando sobre a importância de uma infraestrutura de mercado completa para o desenvolvimento do mercado de securitização. E aproveita esses últimos instantes do Uquibar Day e passa lá no estande virtual dos patrocinadores para conversar com eles sobre soluções para o seu negócio. Tenho certeza que, no mínimo, você vai ter uma conversa agradável. E agora vamos aos nossos convidados ilustres da Sala Uquibar. Para começar, Eduardo Fraga, diretor da SUSEP, e Luciana Prado, sócia da área de seguros e resseguros do Demarest. Como moderador, teremos o Carlos Augusto Lopes, sócio e CEO da Uquibar, e Alfredo Marrucho, aqui da Uquibar, e que vai ser moderador de perguntas. O Alfredo vai capturar as perguntas que vocês vão fazer no chat, e eu tenho certeza que vocês vão fazer muitas perguntas para os nossos convidados e passar para eles. Lembrem-se, a participação de vocês é fundamental. Agora eu vou passar a palavra para o Carlos, e daqui a pouco a gente se vê. Tchau. Obrigado, Monique. Bom, boa tarde a todos. Boa noite, talvez, já. É um prazer estar aqui com você, Luciana, com você, Eduardo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Temos aqui, para mim, um dos assuntos mais interessantes do Uquibar Day, que é falar sobre esse novo tipo de securitização que o pessoal da SUSEP está trazendo aqui, provocando o mercado com essa ideia que eu acho que é fantástica. Então, eu queria começar, Eduardo, com você. Eu acho que seria muito legal, muito educativo, se você pudesse explicar para a gente um pouco o que é essa proposta da SUSEP. Ontem, no bate-papo com a Solange, ela me falou, olha, eu já quero estar fazendo as primeiras operações já no comecinho do ano que vem. Então, para que o mercado entenda exatamente do que a gente está falando, que tipo de securitização é esse, né, que não é securitização de crédito, queria começar, talvez, te pedindo para, de uma forma bem didática e simples, explicar, assim, em linhas gerais, o que é, que tipo de securitização a gente está falando associado ao mercado de seguro. Bom, sim, claro, vamos começar por aí mesmo, acho que é um excelente ponto de partida. Primeiramente, agradecer ao Uquibar e agradecer a você, Carlos, o convite, tá, em nome da SUSEP, participando aqui desse painel. O tema realmente é um tema muito excitante. A gente também, na SUSEP, está bastante animado com a repercussão que tem trazido. Acho que ao longo do painel a gente vai poder conversar bastante sobre os passos que têm sido dados nessa direção, né? Todas as reuniões e todos os encontros que nós temos promovidos com diversos stakeholders para debater a minuta que foi colocada em consulta pública, enfim, a gente vai poder conversar sobre isso. Deixa eu compartilhar apenas um ou dois slides aqui para a gente iniciar falando sobre... Para colocar todo mundo na mesma página a respeito da tecnologia ILS. Vocês estão conseguindo enxergar, Carlos e Luciana? Aqui o slide? Sim. Basta clicar 2 vezes que ele fica maior. Pronto? Tá ótimo. Bom, eu acho que o pessoal aqui da área de securitização está acostumado, né, com a gente diagramar a operação aqui com caixas e setas, né? Mas nessa operação de ILS, a gente basicamente, o veículo principal aqui, a gente está chamando aqui no Brasil de um ressegurador
local de propósito específico, tá? Esse RPE aqui no centro da operação. Em outras jurisdições, tem nomes parecidos com esse, é um ressegurador de propósito específico. Em Bermuda tem um nome de seguradora de propósito específico. No Reino Unido também é parecido com o nome de Bermuda. Mas, basicamente, é o organismo central aqui que recebe os riscos de uma cedente, tá? Essa cedente, na estrutura que está sendo trabalhada na minuta, pode ser uma sociedade seguradora, pode ser um outro ressegurador, enfim. É uma empresa que vai ceder riscos securitários ou ressecuritários para esse RPE. E, ao contrário de um ressegurador tradicional, que se financia basicamente por meio de equity, tá? De capital próprio, esse RPE vai se financiar por meio da emissão de uma dívida, tá? Emissão de título de dívida. E essa dívida que a gente tem, a sigla em inglês é o ILS, ela é vinculada, o seu payoff é vinculado ao resultado dos riscos securitários que foram passados a ele. O que significa vinculado? Significa que, se não houver sinistro nesse contrato de cessão de riscos entre a cedente e o RPE, toda a remuneração, não só financeira, sobre o lastro, né, sobre os colaterais que foram depositados no RPE pelos investidores, não só a rentabilidade financeira é devolvida para o investidor, como também o prêmio que foi pago pela cedente ao RPE é repassado ao investidor. Caso haja um sinistro, o RPE é um ressegurador local, ele vai efetuar o pagamento do sinistro para a cedente, né? A gente chama isso de recuperação no mercado de seguros, a cedente recupera uma parte do sinistro, né, junto ao RPE, e essa recuperação é abatida do payoff final para o investidor. Tá? Então, a estrutura básica é essa que está colocada aqui no slide. A diferença primordial entre esse RPE e um ressegurador tradicional é a sua forma de financiamento. Tá? O ressegurador tradicional ele se financia basicamente por meio de equity e pelos prêmios que ele recebe, né, das inúmeras cedentes que ele fecha contratos. E esse RPE aqui, ele só se financia por meio de emissão de dívida. E o resultado dessa dívida está vinculado ao contrato de cessão de riscos. Importante ressaltar aqui que, na minuta que foi colocada em consulta pública, esse RPE ele pode efetuar uma operação por vez, tá? Exatamente para não haver contaminação entre diferentes operações. Tá? Uma operação não contaminar a outra, o que ocorreria se fosse efetuado dentro de um ressegurador tradicional. Aliás, o conceito do seguro, né, é você ter uma série de operações, e aí naquele conceito de mutualismo, onde algumas vão sinistrar, outras não vão sinistrar. Na média, as provisões técnicas do ressegurador devem ser capazes de cobrir os sinistros esperados. Aqui a gente está falando de operações individualizadas. E por conta de serem operações individualizadas, vem a característica fundamental aqui do RPE. Qual é? Ele ser 100% financiado, 100% colateralizado. Ou seja, se ele recebeu 100 milhões de reais de risco, ele tem que ter 100 milhões de reais em ativos, dando funding para essa operação. Tá? Então, essa é uma exigência comum a todas as jurisdições que têm ILS, o fato desse veículo ser 100% financiado, 100% colateralizado. Eu até coloquei um exemplo aqui, acho que vai facilitar aqui o entendimento. Esse é o último slide, tá, Carlos? Que ilustra o resultado desse investimento aí sob o ponto de vista do investidor. Aqui eu estou no quadro anterior, estava colocando muito a operação, né, sob o ponto de vista da cedente, do RPE. Eu acho que é importante também a gente colocar um cenário aqui, o que aconteceria para o investidor. Né? Então, eu coloquei um exemplo de uma cedente cede 100 milhões de reais para esse RPE e o prêmio foi de 5 milhões. Tá? Então, ela vai emitir 95 milhões em ILS, ela não precisa emitir 100,
porque 5 ela já recebeu de prêmio, então ela emite o 95, de tal forma que o 95 com os 5 do prêmio dão os 100. Aí ela aplica esse valor em títulos públicos federais, por exemplo, tá? Depois a gente pode conversar, porque o lastro dessas operações internacionalmente são alocados em títulos de baixíssimo risco e alta liquidez. Tá? Por isso que aqui eu estou colocando o título público federal. Então, o rendimento desses títulos vai ser sobre essa base de 100. E aí eu tenho o cenário de não haver sinistro e tenho o cenário de, por exemplo, haver um sinistro de 20 milhões. E aí a gente tem um resultado para o investidor. Então, se não havendo sinistro, o investidor, além de ter a remuneração a rentabilidade dos ativos, ele também vai ter a remuneração do prêmio. Caso haja o sinistro, uma parte do seu investimento pode ser perdido em função desse sinistro que ocorreu. Tá? Então, basicamente, a operação é essa. Existe uma série de... Deixa eu até descompartilhar aqui. Não, eu ia te pedir para deixar, eu queria te... Tá, só um instantinho, então. Pronto. Mas pode continuar, Eduardo. Eu ia te fazer uma pergunta. Na verdade, eu ia só tentar recapitular um pouco a estrutura. Uhum. Você quer que eu volte aqui no slide anterior? Volta para mim, por favor. Pronto. Foi aí? Vamos só recapitular rapidamente a estrutura, né? Vamos supor que o cedente aqui é uma seguradora, poderia ser uma resseguradora, como você falou, que está buscando resseguro de 100. Né? Isso, ela tá. Por que uma cedente... Desculpa, Carlos. Por que uma cedente ela busca resseguro? Tá? Por que ela busca transferir riscos? O instrumento resseguro é um instrumento que estabiliza resultados, e isso costuma ser bastante apreciado pelas cedentes. Por vezes, ela não tem um patrimônio capaz de suportar um evento de cauda. Tá? Um evento de cauda seria um evento de alta severidade. Então, ela costuma repassar esse tipo de cenário para uma cessionária. A cessionária pode ser um ressegurador tradicional, ou, no caso do LS, um veículo que vai financiar a retenção desse risco via mercado de capitais. Tá? A gente tem observado um aumento. Toda a tecnologia LS está dentro do que a gente chama de transferência de riscos alternativas. Tá? E as transferências de risco alternativas elas têm crescido ao longo do tempo, em termos percentuais comparados com o resseguro tradicional. Cada vez mais a gente chama de ART, né? Essas transferências de risco alternativas, elas têm ganhado importância no mercado global. Hoje já está entre 10% a 15% do volume total de transferência de riscos, né, em resseguro, e com viés de alta. Tá? Mas desculpa que eu acabei te interrompendo aí, acho que você ia fazer uma pergunta. Deixa eu dar um passo atrás, para a gente não ir tão rápido e depois as pessoas não entenderem. Então, basicamente, eu sou uma seguradora, eu quero comprar um risco de 100, porque eu quero, por razões de diversificação, seja qual for, e eu encontro uma RPE no caminho, que vai dizer, ok, eu vou te assegurar esses 100 que você está buscando. Né? E, para isso, no caso em questão dessa nova estrutura, ela vai comprar essa proteção de risco, por sua vez, para que ela possa entregar isso no mercado de capitais, junto a investidores, que vão entregar para ela 100, 95, aí a matemática a gente pode acertar depois, que vai dizer o quê? Que vai dizer o seguinte, olha, investidor, se tudo der certo, eu vou te pagar uma rentabilidade X, que provavelmente é função do prêmio que essa RPE vai receber e talvez do rendimento de que esses títulos que eu vou investir vão me pagar. E o investidor está tomando esse risco. Agora, se por acaso acontecer um sinistro, dependendo da magnitude, o teu rendimento vai estar impactado. A RPE, por sua vez,
com esses 100, com esses 95, com esse dinheiro, vai dizer, para que a própria seguradora fique tranquila, vai dizer o seguinte: olha, eu vou comprar títulos de baixíssimo risco, títulos de risco Brasil, no caso, República Brasileira, títulos públicos e de alta liquidez, porque eu preciso ter esse dinheiro caso um sinistro ocorra. E, nesse caso, eu vou entregar, caso isso ocorra, eu vou pegar esse dinheiro e vou entregar para a seguradora. Tá certo? De certa forma, seria essa a lógica por detrás dessa estrutura. Exatamente, exatamente. É o mercado de seguro trazendo para dentro do mercado de capitais uma estrutura que a gente tem lá fora que é conhecido como securitização sintética. A única diferença é que, ao invés de ser um contrato de seguro, é um contrato de derivativo de crédito. Mas eu diria que é exatamente a mesma estrutura, o mesmo conceito, onde você transfere para investidores da fixa esse tipo de risco. Tá, deixa eu só adicionar mais dois detalhes aqui. Primeiro, que essa operação ela é feita de forma casada, né? A transferência de risco da cedente para o RPE e a sua captação no mercado é concatenada, né? Uma coisa não vai existir sem a outra. Então, o RPE não vai assumir o risco da cedente se ele não tiver sucesso na captação. E ele não vai ter captação se ele não estiver recebendo um risco de seguro. Então, a operação é concatenada, ela é condicionada, né? Uma coisa acontece condicionada à outra. O outro ponto também importante, que diferencia, talvez, a operação de LS das securitizações tradicionais, é que a cedente ela não limpa o seu balanço, ela não tira essa exposição do seu balanço. A responsabilidade da cedente para com os seus segurados continua dentro do balanço dela. Então, se houver uma falha do RPE em pagar o sinistro à cedente, a cedente ainda assim tem responsabilidades brutas para com os seus segurados. E isso diferencia, eu acho que um pouco a operação do LS das securitizações tradicionais, onde, quando você passa, né, o risco de crédito, o credor na ponta costuma tirar esse risco dos devedores, né, do balanço. Então, assim, parece muito uma securitização tradicional, mas não é. Então, inclusive, papéis assim, do trustee, né, de agente fiduciário, eles mudam muito aqui na operação de LS, e até porque a cedente, a gente não tem só a ponta do investidor interessado, a gente tem a ponta importante da cedente também como interessado na gestão desses recursos, que no final das contas serão para pagar segurados na ponta. Tá? Então, a gente tem que balancear também essa questão desses interesses da cedente e do investidor. Né? Legal. Queria ouvir a Luciana. Luciana, o que você agrega para essa discussão já inicial, assim, com relação a esse novo produto, esse novo título que está vindo ao mercado? Bom, boa tarde a todos, boa noite já, agradecer ao Carlos também pelo convite, aí, ao Eduardo pela participação, e parabenizar, acho que primeiro a SUSEP, eu acho que todo o mercado tem parabenizado a SUSEP ao longo desses últimos tempos pelas iniciativas que estão sendo trazidas aí, não só com relação a essa questão do ILS, mas outras, né, e eu acho que vale a pena a gente parabenizar quando um trabalho está sendo bem feito, então acho que é um primeiro ponto. Bom, com relação ao ILS, acho que já é algo que o mercado estava pedindo há muito tempo, na verdade, né, uma forma de financiamento alternativo, que aí veio com a proposta do ILS, depois veio uma outra proposta da questão da emissão das dívidas subordinadas com as debêntures, eu acho que realmente é algo essencial para o nosso mercado. Já é algo até bem maduro lá fora, né, a gente tem lá desde 92, naqueles primeiros eventos dos furacões, né, os Andrews da vida, a gente já teve esse mecanismo lá fora e já está bem consolidado, e aqui no Brasil, acho que até por uma questão de realmente a gente não ter eventos catastróficos, a gente acabou não indo muito para esse lado. Então, a gente está colocando esses métodos alternativos mais como forma realmente de financiamento e investimento, não como forma efetivamente de você ter uma dissolução de risco catastrófico. E aí, nessa linha, eu queria colocar 2 pontos. Eu acho que primeiro é uma questão de oportunidade de negócio e outra questão do risco do investidor. Como no Brasil, como eu já disse, a gente não tem esses eventos catastróficos, né? Eu acho que o investidor pergunta, o que então seria objeto desse tipo de emissão? Quais seriam os riscos objetos desse tipo de emissão?
E aí, quando a gente olha aqui para o Brasil, pela falta desses eventos, acho que a gente tem outros players que podem estar nessa estruturação. E a gente vem conversando muito com alguns players do mercado, por exemplo, acho que, eu não sei se o Eduardo concorda também, mas, por exemplo, o agribusiness, eu acho que é um grande player. Eles já estão conversando há muito tempo sobre questões de fundos para eventos catastróficos climáticos, então eu acho que aqui a gente tem grandes chances de a gente ter esse tipo de estruturação para esse tipo de risco. Eu acho que a gente tem também as questões relacionadas a riscos de previdência complementar e saúde, que realmente necessitam também desse tipo de apoio, principalmente os riscos lá de longevidade, para pagamento mesmo das prestações previdenciárias lá do futuro e os riscos de saúde. Então, acho que assim, temos essas oportunidades que não são ligadas aos ILS tradicionais lá de fora, que estão muito mais ligados a questões dos riscos catastróficos. E também o que eu vejo também como oportunidade, agora pós-Covid, são os pontos relacionados aos cyber catástrofes, né, que a gente chama. E o cyber hoje no Brasil ainda é um pouco incipiente, mas eu acho que com o Covid a gente vai começar a ter muitos eventos, e lá fora a gente já tem esses bonds ligados aos eventos catastróficos de cyber. Então, acho que esse é um conjunto, assim, um panorama de oportunidades, digamos assim, de riscos que a gente vê para os players trabalharem. E no ponto... Não, desculpa, Luciana, perdão. Não, pode seguir, porque depois eu entro no outro ponto da questão do investidor. Ah, tá. Não, eu ia concordar com você, né, a respeito desses pontos que você colocou. Adicionar também a questão de riscos exóticos, né, que o mercado de seguros tem dificuldade de absorver. Por exemplo, pandemia também. Então, você falou de uma catástrofe cyber, né, que seria que atingiria de quase que forma sistêmica, né? Por exemplo, lucro cessante, para várias pequenas e médias empresas. Inclusive, eu li até uma reportagem, acho que foi hoje, né? Acho que um grande ressegurador lá na Inglaterra, lançando um produto de lucro cessante para pequenas e médias empresas, paramétrico, para cobrir o risco cibernético, né? Então, acho que assim, a tecnologia LS, a gente pensa muito em cat bond, né? Que são os títulos de catástrofe, mas o LS não é só cat bond. Então, a gente também tem a possibilidade de ter o que eles chamam de resseguro colateralizado ou um sidecar, que é a resseguradora passar uma parte do seu negócio para esse veículo e compartilhar isso com o investidor. Obviamente que por meio do financiamento do investidor, né? Mas ele construir um veículo, por isso que ele tem esse nome de sidecar, né? Daquele carrinho que vai do lado da moto, acoplado, né? Acoplado, isso. E passar uma parte dos seus negócios, até por meio de um cota-parte, né? Um contrato proporcional em que o investidor teria acesso a essa rentabilidade da carteira. Então, a tecnologia LS permite uma série de desenhos distintos, inclusive com participação, se for o caso, do poder público ou do Estado, né? Financiando, em último caso, por exemplo, um evento catastrófico de pandemia. Né? Ao invés de você pensar no governo gastando dinheiro de forma emergencial ou pensando na montagem de seguradoras estatais, você poderia ter o Estado dando essa proteção por meio de um ILS, em que ele faz o financiamento que, em última instância, poderia ser recorrido por meio das cedentes ou dos resseguradores em caso de necessidade. Então, tem uma série de aplicações possíveis. A gente está falando algumas aqui, obviamente que depois que o negócio estiver rodando, vão surgir outras que a gente nem está pensando atualmente. Mas a tecnologia permite essa inovação e certamente essa inovação chega na ponta para o cliente, né? Por meio de coberturas distintas, coberturas diferenciadas. Tá, até vi aqui, eu não sei, eu estou vendo aqui no chat 2 perguntas, eu não sei se é o seu momento de responder ou se a gente... A gente tem um moderador de perguntas. Ah, tá bom. Calma aí. Eduardo, eu vou fazer aqui uma provocação, então, pensando aqui... Para vocês também, mas... então pode ir. Então, vai lá, Carlos, vai lá. Eduardo, vou te proibir de ler as perguntas por enquanto. Eu também já li, viu, Eduardo? Já estou aqui pensando também, né? Eu quero provocar vocês primeiro e, por favor, isso aqui não tem absolutamente nenhuma conotação política, tá? Por favor.
mas vocês falaram não temos catástrofe no Brasil, né? Tá bom, a gente não tem terremoto, a gente não tem maremoto, mas a gente tem, por exemplo, queima do Pantanal, a gente tem desmatamento na Amazônia, isso para mim também chama-se catástrofe. A minha pergunta para vocês, a minha provocação será que esse mercado de ILS não está muito vinculado também ao estágio que o mercado de seguros está no Brasil, que é um mercado muito limitado em termos de efetivamente riscos que são cobertos? Ou seja, será que a gente não está dando um passo muito grande no sentido de criar esse mecanismo, que é fantástico, né? Mas que, por outro lado, a gente ainda tem um mercado de seguro que é relativamente pequeno com relação a número de players, riscos que se tomam, porque, para mim, seria fantástico se a gente tivesse, por exemplo, uma apólice para cobrir risco de queima do Pantanal, por exemplo. Né? A gente tem apólices de riscos ambientais, mas eu não vejo dessa forma, não, Carlos. Pelo contrário, eu vejo como sendo até um catalisador, mais um catalisador para que a gente possa ganhar um aumento aí de cobertura e de penetração. Tá? Quantos negócios não se interessariam em ter uma cobertura de lucro cessante em virtude de ataques cibernéticos ou ataques ou por pandemia? Então, hoje você não tem como, hoje as seguradoras não têm como ter essa cobertura, até porque elas incorrem no risco sistêmico muito grande. Então, se você tem na ponta... Por que eu estou falando do Estado? Porque em vários países está se discutindo o que eles chamam de PRIA, né? O Pandemic Risk Insurance Act, que é você realmente ter, no final das contas, o Estado como um grande ressegurador desses eventos pandêmicos. Inclusive inspirado até em eventos de terrorismo, tá? Alguns países têm isso para o terrorismo. Então, isso também seria uma forma da gente atingir esse objetivo por meio desse instrumento. Tá? Isso também seria uma forma de a gente atingir esse objetivo por meio desse instrumento. Obviamente, tem alguns detalhes que eu acabei passando na apresentação, a respeito até do fato desse tipo de título, desse tipo de ativo ser descorrelacionado com o mercado financeiro. Tá? Isso é uma coisa que, aí, sob o ponto de vista dos investidores, é levado muito em consideração, tá? Dos gestores de ativos, o fato desses ativos não serem correlacionados com o mercado financeiro. Aí eu tenho gráficos aqui de séries temporais, onde você vê claramente, né, os impactos no mercado financeiro tradicional das crises ao longo do tempo, e o mercado de ILS não sofreu esse impacto. Ele sofreu esse impacto realmente agora em 2017, 2018, por causa das temporadas de furacão no Caribe, e o índice é muito afetado por esses títulos, porque tem muito título emitido para cobrir esse tipo de risco. Né? Mas, de novo, a gente não pode ficar associado só à catástrofe natural. Né? Catástrofe para o mercado de seguros não é só catástrofe natural. Então, se você tem uma enchente em uma determinada região, em que você tem uma cobertura ou de seguro de automóvel, ou de seguro rural, isso pode, dependendo da concentração geográfica da empresa, isso é uma catástrofe para ela, para a empresa. Tá? Então, realmente, ela tem que se proteger contra um evento de cauda. E aí a gente também tem aqui no Brasil eventos de ventania, de vendaval, granizo, enchente. A gente não tem furacão, ou tem, mas é com muito pouca ocorrência. A gente não tem terremoto, mas a gente tem outros eventos naturais também. Mas, de novo, eu quero frisar que a gente não deve ficar restrito a catástrofes naturais. Tá? Concordo. Foi uma provocação só, eu concordo com você. Eu acho que o ILS, ao trazer uma nova base de tomadores de risco, a gente já viu isso em outros mercados, certamente vai fomentar o mercado de seguro. Eu acredito nisso também. Mas, Luciana, vai com a sua provocação agora. Sim, eu estava pensando aqui nessa provocação com relação ao investidor, né? Porque quando você realmente tem um investidor num título mais tradicional, né, securitização, você fala sempre de um risco de crédito. Então, o investidor está acostumado a olhar esse risco de crédito na ponta, para fazer essa avaliação. Aqui, o risco não é de crédito. Né? A gente está falando de um risco efetivamente de seguro e de, eventualmente, até de solvência da companhia.
E aí, assim, como que o investidor, e aí é uma provocação mesmo para a gente pensar junto, né? Como que o investidor e quais são os instrumentos que a gente tem para o investidor ter certeza de que ter um acompanhamento ou uma avaliação desse risco de uma forma adequada, porque ele vai ter que confiar na política de subscrição da resseguradora, né? Na política de subscrição, na política de gestão. Eu sei que na norma que vocês propuseram já tem lá vários quesitos com relação à questão de governança, que eu acho que são super importantes, mas fato é que hoje a gente não tem um rating dessas resseguradoras no Brasil para que o investidor se fie nessa informação um pouco mais, entre aspas, pública. Ele teria que fazer uma análise mais aprofundada e confiar, basicamente, acho que na política de subscrição e de governança da seguradora. O ILS, ele tratou um pouco disso, Luciana. Ele tem diferentes tipos de triggers, né, de gatilhos para disparar a indenização, o pagamento ou não do ILS. Existem os baseados em indenização, que aí realmente, se a cedente incorreu em perdas acima de um determinado valor, aí você aciona lá a garantia do ILS, mas existem muitos baseados em índices paramétricos. E aí, quando você usa índices paramétricos para o investidor, é a melhor coisa que tem, porque vira uma coisa muito transparente, né? Então, ele sabe exatamente quando que aquele título vai gerar um pagamento ou não para ele, né? Se o índice pluviométrico numa determinada região vai atingir um determinado valor e vai disparar o gatilho do ILS. Então, trabalha-se muito com índices paramétricos, e isso acaba gerando até uma indústria junto com o ILS de construção de índices de perdas para determinadas regiões. Então, se houver interesse que no interior de Santa Catarina, em virtude de alguma cultura, seja desenvolvido um índice de perda, desenvolvido um índice de perda para aquela região, e aí os contratos vão ser baseados naquele índice. Tá? Mas, né, obviamente que também tem os ILS também baseados em indenização, que realmente aí você tem que ter uma confiança maior na cedente, né? Porque vai depender muito do dado da cedente. Então, é um trade-off. Você tenha mais transparência para o investidor nos contratos paramétricos, ao mesmo tempo que a cedente também aumenta o seu risco de base, né? Quando o contrato é paramétrico, aumenta um pouco o risco de base para a cedente. Sim, sim. Por outro lado, os baseados em indenização para a cedente é mais interessante, porque diminui o risco de base, mas é menos transparente para o investidor. E essas coisas vão no preço, né? No final das contas, tudo vai no preço, né? Mas eu acho que a pergunta da Luciana, a provocação dela, talvez me corrija se eu estiver errado, Luciana, era mais com relação à sofisticação do investidor local com relação a isso, né? Ou seja, será que a gente hoje tem investidores que estariam dispostos a tomar isso? A gente pode pegar, por exemplo, o mercado de securitização, que já é um mercado, digamos, mais sofisticado do ponto de vista de análise de risco, e a gente tem ainda, hoje mesmo foi falado, ainda estamos iniciando, ainda tem investidores que ainda estão aprendendo a esses títulos. Bom, já faz 20 anos que a gente tem securitização no Brasil, né? E mesmo assim ainda tem investidor que ainda está familiarizando com o instrumento, porque agora a taxa de juros justifica sair do título público, por exemplo, e ir para fazer outra coisa. Então, eu acho que sim, Luciana, se a tua pergunta foi nessa direção, eu acho que é um desafio, sim. Nós estamos falando de um risco completamente desconhecido, digamos assim, por parte da base de investidores. Pode ser até atrativo no primeiro momento, pela questão da rentabilidade, principalmente num momento como hoje, como atual, né, que a gente tem taxas muito baixas, mas existe um certo desconhecimento até para operações de securitização, digamos, mais tradicionais, no sentido de que o risco de uma carteira de crédito pulverizada, como é que a gente especifica isso, e tudo mais. Então, eu considero um desafio, sim. Eu acho que também é um desafio, em que pese... Eu assisti ontem o painel, né, com a Solange, e eu lembro que você tinha colocado uma pergunta sobre... eu acho que essa questão, né, de fato, esses instrumentos são direcionados para investidores mais sofisticados, em todas as jurisdições. Não é para ser colocado em prateleira, distribuído para pessoas físicas no varejo. É um título para investidores profissionais, super qualificados.
E por conta disso, até, acho que você tinha colocado, você perguntou se ia ser valor mobiliário, né? E por conta disso, a tendência é que não seja. A não ser que realmente o emissor busque uma distribuição pública e vira um valor mobiliário. Mas possivelmente vai ser via emissão privada, as primeiras emissões vão ser emissões privadas, tá? E por aí vai. E a gente tem mantido essa agenda, né, com a CVM e com o Banco Central sobre isso. Esse era uma das perguntas que eu tinha para você, Eduardo, porque e aí a Luciana talvez está mais capacitada para responder isso, mas no meu entendimento isso deveria ser considerado um valor mobiliário, independente da forma de distribuição. Se você vai para 400, ou se você vai para 476, colocação privada ou não. Não sei, Luciano, o que você acha? Acho que esse ponto aqui, na verdade, que eu acho que a SUSEP tentou, né, é começar a operação de uma forma um pouco menos, em tese, arriscada, né, para todo mundo, para o investidor e para o mercado. Eu acredito que possa ser num futuro, sem dúvida, que a gente possa ter essa evolução do mecanismo. Eu acho que seria até natural a gente ter essa evolução, né, para ter realmente essa emissão como um valor mobiliário. E até pensando um pouquinho nessa evolução, Eduardo, eu queria até te perguntar o seguinte, que acho que você deve ter ouvido muito do mercado, né? Por que uma só por vez? Né? E por que 3 anos de limitação? Porque como a gente vai ter o risco, a emissão sempre limitada a um risco, quer dizer, a um contrato, por exemplo, de resseguro, que seria uma carteira, né, não ficaria muito limitado, porque, por exemplo, eu tenho às vezes uma carteira lá, um resseguro automático de uma carteira de agro, por exemplo, vamos dizer assim. E eu tenho um outro, por exemplo, que também é um automático, que é uma grande carteira, mas de uma outra linha de negócios, de vida. Por que eu não posso emitir as duas se os riscos estão atrelados àqueles contratos específicos e não são riscos do mutualismo, digamos assim, né? Tá. Não, a questão do prazo, a gente tirou isso na pós-consulta pública, tá? Ah, ótimo, legal, bom saber. Eu tenho um insider information aí, então é ótimo. Não, a gente está pensando até em colocar em consulta de novo, por mais um período. Eu acho que é importante, a gente está sendo debatido ainda, né? Eu acho que isso é importante, porque como o assunto é muito novo, eu acho que vale debater mais com o mercado como um todo. Então, essa questão do prazo a gente reviu. E a outra colocação que você fez foi porque uma só, né? Uma só. Então, a questão de uma só, houve uma sugestão na consulta pública sobre esse tema, né? A gente entende realmente que não pode haver uma contaminação de uma operação com outra. Tá? É óbvio que a gente acha até que o ideal fosse que tivesse um regime fiduciário para cada operação. Ali um patrimônio de afetação, né, para os patrimônios afetados, segregados entre as operações e segregados do próprio patrimônio do veículo. Só que isso a gente não consegue fazer de forma infralegal. A gente está trabalhando também numa solução legal, só que você sabe que quando entra em lei, assim, o timing é outro, né? As prioridades do país são outras, às vezes. Então, a gente está trabalhando nessa solução infralegal, e nessa solução infralegal, estudando a questão junto com a Procuradoria da SUSEP, a gente entendeu que o caminho melhor e mais seguro seria realmente a gente segregar essas operações individualmente nesses veículos. E aí a gente está tentando tornar o menos custoso possível para que a operação seja viável economicamente. Tá? Então, foi esse o trabalho que a SUSEP fez, forte na resolução, tornar o veículo o mais simples possível para que ele seja viável economicamente. Então, há várias exigências regulatórias que são custosas, né, de governança e tal. Obviamente que a gente está tomando todas as precauções possíveis, mas estão sendo revistas para que esse veículo tenha um custo baixo. Então, assim, tem algumas coisas que a gente não consegue rever. Por exemplo, tem que ser uma sociedade anônima, porque é uma exigência legal. Da lei. Que uma sociedade seguradora, um ressegurador, seja uma SA. Então, ele pode ser uma SA com número mínimo de diretores. Né? A gente tirou a auditoria do meio do ano. A auditoria é obrigatória, por causa da 6404. Mas a gente tirou a auditoria do meio do ano.
A forma de prestação de informações vai ser bem mais simplificada para a SUSEP. Então, essas coisas vão diminuindo custos também do veículo, né? Então, eu queria trazer o Alfredo para a conversa, porque a gente tem muitas perguntas que agora, Eduardo, você vai poder respondê-las. Eu queria que o Alfredo, se o Alfredo puder entrar na conversa e trazer um pouco do que ele conseguiu coletar aí e consolidar em termos de perguntas. Oi, temos algumas perguntas aqui, algumas até já foram respondidas, né, no curso da conversa de vocês, mas eu vou ler aqui uma do Adriano Fernandes. Ele pergunta como faz com a alocação em risco de cauda longa, por exemplo, um seguro de responsabilidade civil. Onde fica alocada essa proteção de sinistros judiciais? Então, geralmente a operação DLS ela é feita para cauda curta. Tá? Exatamente porque o investidor ele não vai topar ficar com o seu capital preso lá dentro muito tempo. Então, é direcionado para seguros de cauda curta. Mas eu queria aproveitar a pergunta dele para falar o seguinte: as pessoas estão associando muito o ILS com o seguro na ponta direto para o segurado. E muitas vezes a cedente ela vai trabalhar num contrato de transferência de risco para a sua carteira como um todo. E não olhando apólices individualmente. Entendeu? Ferramenta de gestão de risco, tá certo? Isso, exatamente. Gestão de risco para a seguradora. Exatamente, Carlos, exatamente. Eu não vou vender uma apólice, até pode acontecer isso, tá? Mas não seria comum. Eu não vou vender uma apólice para um determinado segurado e nessa apólice eu vou fazer um ILS, entendeu? É proteção de carteira mesmo, né? É muito mais ligado aos automáticos do que aos facultativos em si. Alfredo. Bom, aqui tem uma pergunta também do João. Ele pergunta se a cessão desse prêmio contaria com uma comissão de resseguro para cedente. Não, a cessão do prêmio vai ser prêmio de resseguro. Vai ser prêmio de resseguro. Ela entra na contabilidade como prêmio de resseguro. Agora, eu vou fazer uma pergunta inversa para você, Eduardo. A contratação, ela abate lá do PL para efeitos de redutor de PL, como se fosse num resseguro normal? Sim, para cedente é um resseguro normal. Legal. Para cedente isso é um resseguro normal, então todos os efeitos, inclusive tributários, vão ser iguais, tá? De PIS/COFINS e por aí vai. Bom, finalmente aqui tem uma pergunta do Pedro Toledo. Ele pergunta, ele indaga, né, que numa securitização tradicional se mede o prazo médio da carteira com base nos recebíveis e o risco seria o não pagamento. Como mensurar o prazo e tamanho se, no caso, o risco é o sinistro, ou seja, uma exigência de pagamento? Aí você fala do prazo, não do risco, né? Isso aqui é o que? O prazo de maturação que ele está referindo? Isso que eu não entendi. É prazo para pagamento ou prazo de... o prazo do risco. Deixa eu até olhar aqui. A pergunta é o prazo do risco. Porque eu estou entendendo aqui que numa securitização de recebíveis de crédito, deve ter um prazo médio de maturação, né, dos créditos. Porque você tem vários recebíveis lá dentro e estão empacotados, né? E aqui não, aqui realmente você tem um contrato de resseguro. O contrato objeto é um contrato de transferência de risco, né? Pode ser um contrato de resseguro ou de retrocessão. Esse é o contrato objeto. Ele tem prazo e o prazo equivale ao prazo do ILS. Então, se o prazo de vigência do contrato de transferência de risco for de 2 anos, o ILS ele tem relação atrelada ali com o prazo de vigência. Exato. Exatamente. Tanto que a correlação ela é completa, né, Eduardo? É correlação de risco e correlação, inclusive, com relação à vigência do contrato de seguro. Tem que ter, não pode sobrar nada nem faltar nada. E eu acho que aqui é importante falar que, na verdade, o risco aqui não é o prazo, né? Porque durante aquele prazo o investidor vai estar sujeito ao risco. O risco é de ocorrência de sinistro.
Então, por isso que a gente falou lá atrás que, na verdade, o risco está na política de subscrição da cedente, está na política de gestão da cedente, desse sinistro. Então, acho que o risco é outro, né? Não é nem em relação ao prazo, porque isso é um evento incerto e futuro que a gente não sabe se vai acontecer. Mas se esse risco foi bem subscrito, está sendo bem gerido lá dentro. E esse veículo vai ser uma sociedade dentro do sistema de seguros, ou seja, todo o arcabouço lá de regulação de seguros já é aplicada, é supervisionada, e os ativos, né, por força do Decreto-Lei 73 até, os ativos têm que ficar vinculados, em contas vinculadas à SUSEP, e por aí vai. Mas deixa eu aproveitar essa pergunta e essa questão de debate que a gente acabou de ter aqui. Se eu vou poder, digamos, fazer o fatiamento desse risco, eu vou emitir um ILS só para as 20 primeiros por cento de perda, ou o contrário, de 20 para cima, ou seja, os primeiros 20 a seguradora toma e eu comprei proteção só para os outros 80, coisa desse tipo? Você pode ter tranches, pode ter diferentes, aquele mezanino, você pode ter diferentes, você pode fazer um desenho bem customizado. Toda a estrutura toda a tecnologia financeira que a gente aplica na securitização clássica, digamos assim, eu vou poder também trazer isso para o mercado de... Pode. Dependendo do valor da indenização, né, você tem as suas faixas de cobertura, né, desse determinado veículo para um determinado risco. E aí, dependendo do valor da severidade do sinistro, pode ser que acione uma determinada classe do ILS e não acione outra. Tá? Então é possível, sim. É um ILS stop loss. É isso aí. Alfredo, o que mais? Acho que o Alfredo está mudo. Está no mudo, Alfredo. Duas perguntas aqui do Rodrigo, uma pergunta do Rodrigo Botti e uma pergunta do Pedro, né? Então, mas acho que as duas já foram respondidas, né? Uma é a respeito do prazo, né? Se ainda existiria esse prazo máximo de 3 anos, né? O Eduardo já respondeu que isso não vai ser adotado, né, na norma final. E o Pedro pergunta se há previsão para o início da permissão de tal instrumento. Acho que o Eduardo também já mencionou, a Solange mencionou na sessão de ontem, né, que a estimativa é que comece a ser, enfim, liberado esse tipo de emissão no início de janeiro de 2021. Para 2021, isso aí. Isso. E agora teve uma nova pergunta aqui do João. Se as aplicações que são feitas pela RPE com capital captado precisam necessariamente serem títulos públicos? Não, o caminho que a gente seguiu na resolução foi estimular que fossem títulos públicos, tá? Então, se forem títulos públicos, há uma série de dispensas regulatórias. Foi a forma que a gente encontrou de não ir contra a resolução CMNE, que disciplina os investimentos das sociedades seguradoras e dos resseguradores, que prevê uma série de classes de ativos possíveis. Senão a gente teria que trabalhar numa norma de investimento específica para o RPA. Então a gente seguiu a mesma linha que a gente tinha seguido no sandbox regulatório. Foi estimular que os ativos tenham um perfil de risco menor por meio de uma customização da supervisão, né, da regulação, estimulando que sejam esses ativos, né, de menor risco. Foi essa linha que a gente seguiu de raciocínio, tá? Mas não é obrigatório. Respondendo assim, não é obrigatório, mas vai ser muito mais fácil para o RPS ele seguir a título público. Ou você aplica os limites da 4444, né? Aplica os limites da 44, mas... Tem os benefícios... Isso, mas caindo numa toda a regulação de solvência lá, de 321, que aí vai ter que apurar risco de mercado, risco de crédito, por aí vai. Eu queria, não sei se tem mais perguntas, Alfredo, se tiver, me interrompe, mas eu queria avançar um pouco nessa discussão e trazer aqui uma outra provocação para você, do tipo, bom, legal, vocês estão criando um novo tipo de securitização, mas a gente já tem um veículo
no país que tem uma história, tem um track record, tem uma governança muito sólida e tem uma infraestrutura que foi montada ao longo do tempo. Isso chama-se Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Eu sei que o prêmio não seria um direito creditório, mas não seria melhor, talvez, utilizar esse veículo, adaptar esse veículo para ser ele o caminho através do qual você securitiza esse risco? Por que criar um novo veículo que vai ser uma SA? Você falou, isso já significa que a gente tem que bater na porta da CVM, de qualquer forma, né? Não, então, pode ser uma SA de capital fechado, né? Não precisa ser uma aberta. Não. Perfeito, mas ainda assim você vai ter que registrar ela na CVM. A questão é, por que fazer isso? Por que não utilizar o que já existe? Então, Carlos, assim, a Lei Complementar 126, ela disciplina essa questão da transferência de risco, né? Então, a gente, para não desobedecer a 126, de novo, nesse desenho infralegal, a única tipo de empresa, né, que uma seguradora pode transferir riscos é um ressegurador, é para um ressegurador. Então, assim, não há previsão de uma seguradora poder transferir riscos para uma entidade que não é dentro do mercado de seguros, para uma empresa que não é uma sociedade seguradora ou um ressegurador, entendeu? Mas, assim, dentro dos modelos de colocação desse título no mercado, eu lembro que a gente teve algumas reuniões, inclusive com alguns escritórios de advocacia, e foi colocada a participação de FDIC, sim, na estruturação da operação. Não diretamente recebendo esse risco da seguradora, né? Mas ele sendo uma camada secundária e recebendo isso pelo veículo. Não, o FDIC já tem hoje, já conta com seguro em poucas operações, a gente vê já seguro de crédito sendo, mas aí é um outro tipo de estrutura, né? Então, eu não sei se a Luciana quer comentar, senão eu vou continuar a provocação aqui. Não, o meu comentário é só com relação à questão também que muito se fala no mercado de por que não utilizar também a própria seguradora como é utilizado lá fora, né? Que aí o Eduardo, na verdade, já respondeu, porque essa é a resposta tradicional que a gente dá também, porque a gente não tem a seguradora. Né? Mas por causa Perdão. Foi. Não, então seria a transferência de risco, né? De uma seguradora para uma outra seguradora. Hoje só é possível via cosseguro. Cosseguro, não, exatamente. Não via resseguro, entendeu? E o cosseguro é uma coisa proporcional. Então, para ser resseguro realmente, uma transferência de risco em resseguro, aí essa empresa tem que ser um ressegurador local. Uma resseguradora local. Que essa é uma das perguntas que a gente ouvia muito no mercado, né? Por que não uma seguradora e por que não outro veículo, né? Que eu acho que é importante esclarecer. E também, assim, lá fora, esses veículos costumam ter seguradoras ou resseguradoras, tá, Carlos? São empresas que realmente recebem riscos securitários, né? Gerem esses riscos, de certa forma, regulam sinistros, pagam sinistros. Então, realmente, era difícil você prever que esse veículo ficasse fora do sistema de seguros, entendeu? E, Eduardo, vou fazer uma pergunta aqui. A gente sabe que lá fora, em muitas jurisdições, né, são super evoluídas nesse ponto, até, por exemplo, em Bermuda, você tem até uma questão de incentivo tributário. Isso foi pensado, isso foi conversado com o governo para que esse tipo de veículo tivesse algum tipo de incentivo tributário para fomentar ainda mais essas emissões? Olha, Luciana, é muito difícil a gente conversar sobre incentivo tributário, né, nessa altura assim, do campeonato, né? Eu acho que esse tipo de tema tem que ser trabalhado numa revisão mais ampla assim, da tributação de todos os instrumentos financeiros. Tá? Pelo menos é o que eu enxergo que é a visão no Ministério da Economia, né? Senão você começa a trabalhar no varejo e aí você começa a ter assimetrias, né? Um instrumento fica muito mais interessante que o outro, começa a ter arbitragem. E pelo que eu estou vendo, acho que o governo gosta de revisar todos esses instrumentos e realmente poder fazer um planejamento, colocar regras tributárias que sejam uniformes, né? Mas eu sei disso, eu sei que em Bermuda tem esse incentivo. Eu acho que no Reino Unido, quando é risco estrangeiro, também tem um determinado incentivo.
Singapura, eles zeraram, eles querem competir, né? Eles zeraram várias taxas, né, para atrair as operações para lá. Enfim, tem muita jurisdição trabalhando, para Hong Kong também está começando a regulamentar, Irlanda e por aí vai, né? E aqui na América do Sul a gente não tem. Na América do Sul a gente não tem, é uma coisa que realmente a gente sonharia, né, um sonho antigo do país, tornar um hub regional na América Latina. Então eu acho que esse também é mais um passo para a gente tentar atingir isso, né? Mas realmente a parte tributária eu acho que é uma coisa que a gente tem que rever no país todo, né? Perfeito, concordo, Eduardo. Isso a gente vê claramente no mercado de securitização, a arbitragem, o quanto a gente tratou disso no painel anterior, o quanto isso pode ser prejudicial, porque você cria arbitragem e precificação entre a pessoa física, que acaba precificando isso muitas vezes, e o investidor institucional, que diz assim, poxa, para esse preço eu não compro, né? Aí depois a gente reclama que o investidor institucional não compra ativos de longo prazo. Claro, porque a precificação foi feita pelo investidor pouco sofisticado, e a gente está falando de um instrumento muito sofisticado. Muito. Então, isso tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado, e a gente defende faz um tratamento equitativo para todo mundo, independente do tipo de investidor, ou não faz nada, ou faz um tratamento igual para todo mundo, né? Porque isso, no nosso ponto de vista, traz mais problemas do que solução de problemas. Mas, Alfredo, o que mais? A gente tem mais alguns minutos aqui, então vou encerrar com algumas perguntas que o João fez aqui no chat, né? Se ele questiona quais ramos seriam ressegurados através do ILS, se há alguma restrição de ramos, e ele fala que entende que essa forma de cessão pode não ser a melhor opção para todos os ramos. E, além disso, ele pergunta também se o papel do broker de resseguro vai ser inexistente no ILS. Não tem nenhuma restrição a respeito dos ramos. Isso aí acho que vai ficar realmente por livre iniciativa, né, dos agentes de mercado. Mas eu concordo com ele, alguns ramos não vão ter interesse, demanda. E a questão do broker de resseguro, de novo, assim, a regulação da SUSEP ela não obriga nem proíbe. Então, se ele nessa operação ele agregar no desenho, né, da transferência de risco e tal, no desenho dos contratos, ele vai ser utilizado. Legal. Gente, a Monique já apareceu. Quando ela aparece, é sinal que acabou o tempo. Eu queria agradecer muito a vocês, a você, Luciana, a você, Eduardo. Queria, mais uma vez, publicamente, parabenizar a SUSEP. Acho muito legal o que vocês estão fazendo. É inovador, é fronteira, e a gente precisa muito disso no país como um todo. Muito legal, parabéns. E agradeço também a participação do público, que trouxe comentários e questões importantes. Eu passo a palavra para a Monique para considerações finais. Bom, novamente, gostaria de agradecer a presença do Eduardo, a presença da Luciana, quase que encerrando aqui o WOOC-Bar Day. Enfim, o assunto de seguro foi abordado ontem pela Solange e hoje pelo Eduardo. Então, muito obrigada pela presença da SUSEP. Acho que é uma estreia da SUSEP aqui nos eventos da WOOC-Bar. Esperamos que a gente receba vocês mais vezes. Um prazer. E convido a todos para entrar agora na trilha educacional que está rolando ali na sala, na sessão de trilha educacional, falando sobre o passo a passo da estruturação de um FDIC na perspectiva de originadores e investidores. E agora também vai iniciar o Flash Talk da ClickSign, falando sobre assinatura eletrônica e security. E, para encerrar o WOOC-Bar Day, às 7h30, a gente recebe o presidente da B3, Gilson Finkelstein. É isso, a gente se vê daqui a pouco. Um abraço